Boa noite, amigos. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje vamos começar o nosso curso sobre o desdobramento consciente. Por que nós vamos ter aulas 9 e 15? Porque a ideia é não competir com nenhum centro espírita, né? Normalmente a atividade do centro espírita é das 8 às 9. Agora a gente está em isolamento social, mas tem gente fazendo live, tem gente postando, centro espírita postando, fazendo live. Em breve voltaremos com as atividades. Então a ideia é não competir. Né? Às 9h15 dá para todo mundo chegar em casa, a sua maioria, e assistir ao vivo, seja de que centro for. Né? Depois fica na própria página do Facebook. E eu também vou colocar no YouTube. Vai ser um curso online. Né? A ideia é quem conseguir assistir, interagir. Então, do livro eu já falei para vocês antes, né? Quem quiser comprar, entra nessa página para comprar, para poder acompanhar de forma mais profunda. E também poder fazer perguntas, né? Porque nós vamos seguir o livro. A mensagem que eu trago no início do livro traz o objetivo do livro, né? E que é desse curso também, que é contribuir para todos que querem conhecer e educar e também desenvolver a faculdade. São coisas diferentes. Educar é aquele que já tem a faculdade em algum nível, né? Já se sentiu desdobrado, já teve catalepsia, a gente vai falar sobre isso, se sente refém da faculdade, ou seja, tem pesadelos, não dorme bem, tem insônia, então ele precisa educar essa faculdade. Desenvolver é aquele que não tem, mas quer desenvolver essa capacidade psíquica, porque é uma capacidade psíquica, né? Assim como a mediunidade, mas aí no caso do desdobramento é anímica, mas é uma faculdade psíquica do espírito. Então, desenvolver é aquele que quer treinar a mente para desenvolver a capacidade de sair conscientemente do corpo físico. E qual que é o objetivo disso? A busca de conhecimento. E no fim, né, o pessoal de terça-feira do curso lá do NEAP sabe que eu falo bastante disso. É ter qualidade de vida. Quanto mais a gente consegue entender que nós somos espíritos, só estamos encarnados. Amanhã estaremos desencarnados, mas somos espíritos e continuaremos espíritos. Quanto mais a gente consegue sintonizar nossa vida com essa realidade, com mais qualidade de vida a gente vive. A gente vive melhor, tem boa qualidade de vida. Então, todo esse estudo, a educação, o desenvolvimento, visa a qualidade de vida. É você viver feliz no hoje. Claro que é uma felicidade possível no mundo de provas e expiações, mas é para nós construirmos uma vida mais organizada, com maior qualidade, mais feliz. Qual que é a base do estudo? Allan Kardec e André Luiz. Ah, mas você estudou diversos livros espiritualistas, diversas fontes? Sim, mas eu trouxe todo o conhecimento em sintonia com Allan Kardec e André Luiz. É a base que eu vou seguir, que está no meu livro e que faz parte desse curso. O livro, esse curso, é resultado justamente de todos esses estudos, os desdobramentos que eu fiz, né? E a orientação do meu amigo espiritual Heitor, que sempre me orientou nos desdobramentos, como quem já leu o livro já viu eu falando a respeito disso. O pessoal está falando que agora está sem travar, né? Que bom. Vamos torcer para funcionar. O computador ainda está processando. Fazer o quê? Deu azar de coincidir. As aulas serão de 30 minutos a 45, talvez hoje um pouquinho mais, por causa de todo esse problema, mas a ideia é ser de 30 a 45 para não ficar pesado. Você saber que ali vai começar 9h15, 10 horas está acabando, né? E você já assistiu o curso, ou quem está assistindo no YouTube, sabe que é um tempo também que não é muito pesado, né? O livro é dividido em 3 partes, e nosso estudo também vai ser dividido em 3 partes. Nós vamos seguir tópico a tópico o livro, né? A primeira parte, estudo dos conceitos espíritas. Nós vamos estudar corpos sutis, chakra, corpo mental, duplo etérico, geografia do mundo espiritual, tudo isso. Depois,
nós vamos estudar os relatos que eu trago dos desdobramentos que eu fiz. Aparentemente é só curioso, mas não é. Tem muitas lições nesses relatos, né? Ele traz uma perspectiva diferente, em sintonia com André Luiz, mas é uma perspectiva diferente do que a maioria imagina que seja o mundo espiritual. Eu mesmo aprendi muito com os desdobramentos, até eu encaixar o quebra-cabeça do que eu via com o que eu estudava e com o que eu assistia às palestras e outras orientações, até eu conseguir organizar tudo isso, foram anos estudando. Eu acordava de manhã, escrevia em uma folha de papel dúvidas que eu tinha e carregava aquela folha. Isso eu estava dirigindo, isso eu estava no momento de meditação, de oração, eu ficava pensando nas dúvidas para conseguir sintonizar com o meu guia espiritual e conseguir ir aprendendo, conseguir ir desvendando esse quebra-cabeça. Então essa questão das esferas espirituais, da geografia do mundo espiritual, é muito interessante, a gente vai estudar isso. Ele muda um pouquinho a perspectiva do que a maioria tem sobre o mundo espiritual, mas é muito legal, muito interessante. Na terceira parte, as técnicas em si. Ao longo de todo o curso, hoje mesmo eu vou falar das técnicas, mas estudar mesmo vai ser depois, a técnica. Porque o Espiritismo nos ensina que nenhuma técnica é útil se você não tem uma base firme, teórica, uma base evangélica forte, para você desenvolver as técnicas mentais. Não vai ser agradável, não vai ser seguro, não é bom. Então vamos deixar a técnica para depois. Mais um pouquinho a gente vai falando. O desdobramento, o que é o desdobramento? É uma faculdade psíquica maravilhosa, anímica, mas ela permite que você, a pessoa, saia do corpo físico e interaja conscientemente no mundo espiritual. Então, para mim, sempre foi muito fácil acreditar em espírito, acreditar em mundo espiritual, porque eu via, né? Então, eu saía do corpo físico desde criança e via espírito na minha casa. Eu demorei para, né? Família espírita, fui contando para minha mãe foi orientando, meu tio, minha mãe, no centro espírita, nos cursos, nos estudos, mas eu sempre vi. Então, não é assim, eu tenho que acreditar, eu sei. É diferente o nível, né? Ah, eu acredito em espírito, eu acredito em mundo espiritual. Não, eu sei que isso existe. E aí você passa a racionalizar isso. Você começa a entender que o mundo espiritual é uma dimensão paralela a nós, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Você também desmistifica, né? Você perde aquele conceito lúdico, às vezes até infantil, do que é a vida, do que é o mundo espiritual. E ele é legal por causa disso, né? Você tem essa interação com o mundo espiritual. Você vai sair do seu corpo físico, vai olhar para você, deitado na cama, como que você vai duvidar? Você vai sair do seu corpo físico, vai ver um espírito, como que você vai duvidar? E, fora aí a questão, né, de você vivenciar, você vai encontrar com entes queridos que desencarnaram, você vai participar de cursos, você vai visitar a colônia, e conforme o nível que você vai atingindo, você vai verificando o que é possível fazer. E isso é muito legal. A Eliana perguntando se desdobramento e desprendimento é a mesma coisa. Sim, nessa ideia de sair do corpo físico, se desprender do corpo físico, é a mesma coisa. A questão, né, além disso, ele permite sentir outras energias, porque quando você vai desenvolvendo a sua capacidade mental, sua atividade psíquica, você vai ampliando a sua capacidade de sentir as energias. Então, com a meditação, por exemplo, e os estudos, você começa a perceber mais a energia que sai do chakra frontal, você consegue perceber que ainda passa e sente fisicamente a energia saindo das mãos. Você, na hora de dormir, se você fizer os exercícios de dobramento, você vai sentir seu corpo espiritual expandindo para além do corpo físico. Isso dá uma sensação de inchaço. É muito interessante, é muito legal. É a sensação física mesmo, né? Isso vai te trazendo, vai possibilitando um convencimento maior do que a doutrina espírita ensina. E, consequentemente, aí você tem que dar os passos além.
Tem que viver cada vez mais em sintonia com o que a doutrina ensina. Isso implica em ter muitos cuidados e obrigações. Não adianta imaginar que você vai desenvolver o desdobramento ou qualquer outra atividade psíquica, inclusive a mediunidade, se você não quiser fazer junto uma reforma íntima. Se você não quiser, mas eu vou virar santo, isso, aquilo, não, longe disso. Eu sou uma pessoa extremamente imperfeita. Porém, meus hábitos diários, meu dia a dia, minha vida é em sintonia com a doutrina espírita, apesar das minhas imperfeições. Eu procuro viver como um espírito que está encarnado, não como um ser material. Então nós temos que entender isso, nós vamos conversar sobre isso o curso inteiro, porque você não vai ter qualidade de vida, o desdobramento não vai ser interessante, não vai ser agradável, não vai ser legal, não vai ser construtivo, se você não trilhar no caminho que o Espiritismo ensina, de seguir o Evangelho, de fazer o bem. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Nós vamos ver por quê. E aí o livro ele traz a mensagem, aí foi psicografia, né? Também tem a psicografia desenvolvida, a mensagem do Heitor. Ele ressalta que a humanidade terrestre, aí incluída tanto os encarnados quanto os desencarnados, ainda é muito jovem. Nós somos espíritos muito novos, né? Nossa capacidade mental ainda está se desenvolvendo. Nós temos poucas potencialidades do espírito desenvolvido. Isso é óbvio por causa do estágio evolutivo em que estamos, né? Qual que é o nosso mundo? Nosso mundo é de provas e expiações. Lembram da escala espíritas de mundos? Primeiro, mundos primitivos. Depois, mundo de provas e expiações. Mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes. Nós estamos no de provas e expiações, esse já é o segundo. E o mundo, veja bem, o mundo ele reflete os moradores, né? Somos nós. Então, se o mundo é de provas e expiações, é porque nós estamos ainda nesse estágio. Eu estou em um estágio em que eu reencarno e venho com uma programação de vida, a maioria está nesse estágio. Ao invés de resgatar o que foi planejado, faço mais mal, violo ainda mais as leis divinas e saio mais negativo. Né? Entro num cheque especial e saio devendo cartão de crédito. E quem está nessa fase está em provas e expiações, que é a grande maioria da humanidade. Né? O endividamento da lei, né? Isso daqui não é o Covid não, viu? É o endividamento com a lei divina. Quem está na fase já de regeneração? Quem está se regenerando? É aquele que já consegue reencarnar, aproveitar as oportunidades, né? Vai falhar em alguma coisa, não é perfeito, algum erro vai cometer, mas vai aproveitar as oportunidades, vai crescer, vai evoluir, vai sair positivo. Começou a se regenerar, começou a estabilizar o seu endividamento com a lei divina. Ele está entrando na fase de regeneração. Então nós somos espíritos muito novos, né? Eu vou passar um pouquinho o conteúdo, depois eu volto lendo as perguntas, tá? Para não me perder no conteúdo que eu preparei para vocês. E o Heitor chama atenção também pelo fato que muitos vivem sem vigiar os pensamentos e as ações. Quando nós reencarnamos, né, nós reencarnamos no espaço-tempo da sociedade que está constituída, e essa sociedade nos ensina como viver, nos ensinam hábitos coletivos, né? Tanto que difere de país para país, né? Até hábitos alimentares, hábitos de como viver. Isso nós agregamos ao nossa personalidade presente, formamos um ego, uma personalidade da nossa reencarnação. E se a gente não tomar cuidado, a gente vive sem raciocinar, que nem robô mesmo. A gente vive seguindo esses hábitos. Sexta-feira, sextou, tem que beber até passar mal, comer até passar mal, tem que acumular dinheiro, nem que for vendendo minha saúde. E é assim que eu aprendi e várias outras coisas. Não faz mal você decidir fazer algo, mas que faça por meio de um raciocínio. Né? É o uso da vontade.
Estímulo não é vontade. Vontade é quando você delibera, raciocina e decide. Quando só vem um estímulo, não é vontade. Eu fiquei com vontade de tomar sorvete. Não, você teve um estímulo de tomar sorvete. Deixa eu raciocinar a respeito disso. E você não vai conseguir se desdobrar se você não controlar a sua vontade. Se a gerência esclarecida do seu espírito não estiver atuante, você não tem o controle sobre a mente. Porque quem controla a mente é o espírito. Você não está controlando a sua mente não vai controlar seus corpos de manifestação. Você não vai conseguir se desdobrar com proveito. Então nós precisamos despertar, né, desse sono pesado da matéria densa. Nós precisamos despertar para vigiar, para pensar, para raciocinar o que eu quero. Deixa eu ver tudo que me ensinaram, né? Minha família, a sociedade, todo mundo. Mas deixa eu pensar, o que eu quero? O que eu busco? Né? Senão você não vai conseguir fazer desdobramento de forma produtiva. E é interessante que o desenvolvimento dessa faculdade do desdobramento te leva a um autoconhecimento. Porque você passa a conhecer a sua real essência. Quando você se desdobra, você está em sintonia com amigos espirituais, né? Ou espíritos infelizes, a sua frequência. Como estão os seus hábitos mentais? Você está materialista, dominado por vícios e vai fazer o desdobramento? Quem que é a sua companhia? Quando você começa a analisar suas lembranças, também você vai começar a analisar seus sonhos oníricos, ou seja, imaginação. O que está na sua mente? Você vai começar a ver. E isso vai refletir o que você vem alimentando na sua mente. Então, o autoconhecimento passa a ser fundamental. Você vai se autoconhecer. E isso é um estágio, é o primeiro estágio para a reforma íntima. Tem gente que fala que está fazendo a reforma íntima, mas nem se conhece. Então você tem que se conhecer. E o desdobramento vai ajudar nisso. E o Heitor cita esse fato. Eu acho muito legal essa passagem dele, que ele colocou no livro, e que eu trouxe porque é a fase que nós estamos, né? Deus não espera que nesse momento nós sejamos espíritos de luz e perfeitos. Né? Se fosse, estava bom, né? Mas dificilmente. Mas qual é a fase que nós estamos? É essa que ele fala. É chegado o momento de despertar. É chegado o momento de amadurecer. É chegado o momento de aceitar-se, autoconhecimento. Deixemos de ser crianças que necessitam de cuidados permanentes para não cairmos em abismos horríveis do universo espiritual. Vamos ver que o universo espiritual tem várias esferas. Assumamos nossas responsabilidades como co-criadores do universo, inclusive agora encarnado. Não adianta ficar falando mal de todo mundo, ficar brigando no Facebook, no WhatsApp, tá, mas o que você está fazendo para a sua sociedade, para o seu dia a dia, hoje? Assumamos nossas responsabilidades como seres imortais e filhos de Deus. Porque tem gente que vive como se fosse matéria, e não é. Nós somos seres imortais. O Sócrates fala, tem uma frase interessante dele que é: se nós somos imortais, não é inteligente viver com vistas à imortalidade? Né? Onde eu vou morar depende exatamente do que eu estou sendo agora. Então não tenho que estar atento a isso. E assumamos nossas responsabilidades pelo próprio destino. Eu não posso maldizer Deus, os espíritos amigos, por aquilo que acontece comigo. Tudo que acontece comigo é fruto do que eu fiz, no passado e no presente. Né? Tudo que eu plantei, eu estou colhendo. Então eu tenho que assumir essa responsabilidade. Uma revisão rápida do que a gente vai ver na primeira parte, né? Espíritos, corpos sutis, que hoje é a aula inaugural, então estou apresentando, né, para quem está assistindo o vídeo, tudo que nós vamos estudar. Os universos entrelaçados é um ponto central para entender o desdobramento. Nós vamos passar pela reunião que eu tive com um amigo espiritual, né, os amigos espirituais, o cordão de prata, chakras, objetivos do desdobramento consciente. O desdobramento é a doutrina, e aí ele é um pouquinho um estudo pesado,
Vou tentar trazer para vocês de forma didática, mas é pesado, porque em Allan Kardec ainda não tinha o termo desdobramento. Então, o desdobramento está dentro de sonambulismo, da mesma forma que o corpo mental está dentro de perispírito. Do corpo mental e duplo etérico não tinha na época de Allan Kardec. Veio aparecer na doutrina depois, principalmente quando era Luiz. E está dentro de perispírito. No caso, desdobramento consciente, não tinha esse termo na época de Allan Kardec. Ele está dentro de sonambulismo. Nós vamos estudar isso. Como diferenciar sonho e desdobramento, hoje eu vou falar um pouquinho, além das perguntas, né? A mediunidade e as reuniões mediúnicas, né? E o que fazer durante o desdobramento consciente. No relato, a gente vai ver sobre a infância, também o que fazer com crianças que estão relatando o desdobramento. A materialidade do mundo espiritual, esse capítulo 12, ele é essencial, é aquele quebra-cabeça que eu falei para vocês. Vamos estudar a questão do vampirismo e obsessão, como são as casas de orações, centros espíritas e igrejas na dimensão espiritual, como a espiritualidade controla, inclusive, os espíritos inferiores, essa sala de controle. A desencarnação e a vida espiritual, participo de um socorro espiritual em um velório, nós vamos estudar isso. Também a reunião mediúnica que eu participo no mundo espiritual. Esse tema é um pouco complexo, homossexualidade e transexualidade no mundo espiritual. Eu vou relatar o que eu vi e também o que o Heitor orientou. E alguns temas, né, a questão de sair desdobrado por fora do planeta, ou comunicação com extraterrestre, a fase de transição. Vamos estudar isso e outros temas. Nas técnicas, eu trouxe as que eu acho mais importantes em sintonia com a doutrina espírita, né? Como preparar o ambiente, a respiração, hoje eu vou falar um pouco, a técnica da saturação mental, os estados mentais, hoje eu vou falar também, o caderno de anotação, um mix de técnicas, a questão da glândula pineal, muito importante, os sinais que mostram a evolução da faculdade, o retorno ao corpo físico e o que eu faço, né? As minhas técnicas e conclusões. Você que está assistindo hoje o vídeo, né? Seja ao vivo, seja gravado. Se você já leu o livro em especial, o meu ou outros livros, né? É comum que a mente comece a se abrir para essa realidade e que você tenha sonhos que se desdobrou, né? Ou faça o desdobramento mesmo, né? Tem um desdobramento real. Pode ocorrer a catalepsia projetiva. O que é isso? Um desdobramento parcial. Você abre os olhos, está acordado e não consegue se mexer. Por quê? Porque você está desdobrado parcialmente. Isso assusta. Assusta muito, né? Quem já teve isso sabe que o susto é grande. A sensação não é agradável. Mas tem que ficar calmo. Orar, mentalizar ou voltar para o corpo físico, ou mentalizar terminar o desdobramento. Você vai começar a perceber alteração de humor, de repente fica irritado, de repente fica estressado, de repente fica depressivo. Pode ocorrer uma descrença nos estudos, né, o que nós estamos passando, ou os estudos espíritas, ou sobre o evangelho, né? Isso é influência espiritual. Preguiça na aplicação dos estudos, ou seja, você vai tentar fazer um desdobramento e já, não deu certo, você dorme no meio da tentativa, não deu certo, não acredito nisso, né? Então isso vai acontecer também. O que é importante entender? Toda vez que quando a gente estabelece uma busca de fazer um trabalho no bem, ou desenvolver uma capacidade psíquica, ou estudar, se você tem influências espirituais, elas tentam brecar essa sua capacidade que vai ser de despertar, que vai romper a sintonia com ela, e aí ela vai perder o poder que ela tem sobre você. Então, preste atenção, né? Percebeu que está alterado, nervoso, que está vindo um sentimento de descrença nos estudos, uma preguiça de estudar, de aplicar as técnicas. Persista, né? Lute contra esse sentimento.
ore, medite, leitura edificante, né? Para você romper essa influência, que é natural que surja. Vocês veem hoje mesmo, né? Nós fizemos vários testes aí, quem está junto comigo, fizemos vários testes do programa, e hoje, na hora de aplicar, de fazer ele, pôr ele para rodar, começou vários problemas, né? Então, os espíritos infelizes, as influências, elas já existem. A diferença é que quando você começa a despertar para isso, eles procuram influenciar para que você não desperte. Então, você precisa lutar. Inclusive, a mudança de hábitos, né? Então, eu quero largar um vício. Se você tem um vício, eu tomo cerveja todo dia à noite. Se você tem esse vício, o vício não é só seu, não. Tenha certeza que, pelo menos no momento que você estabeleceu esse hábito, alguém junto está. Então, você vai ter que lutar contra o vício seu e do seu amiguinho espiritual. Então, você vai ter influências, né? Recomendações para atitudes imediatas para quem quer fazer esse curso. Imediatas é imediatas. Imediatas. Estou falando para o seu inconsciente. Não adianta justificar. Não adianta falar que depois eu faço. Não, é imediato. A partir de agora. Evangelho no lar semanalmente. Estabelece o dia e a hora que você vai fazer Evangelho no lar. Ponto final. Sem choro, sem vela. Vai fazer Evangelho no lar. Oração e meditação diária. Eu vou virar santo. Acho que voltou. Tá vendo? Só porque eu fui alertar vocês, hein? Recomendação imediata. Voltou aqui agora. Pelo menos disse aqui para mim no sistema que voltou. Oração e meditação diária. 5 minutinhos, né? Quando acorda, antes de dormir. Né? Voltou, né, Vonei? Apareceu aqui que voltou. Ótimo. Exercícios físicos regulares. Cara, que estamos em quarentena, algumas cidades não pode sair, algumas cidades pode sair, né, dentro do que é possível agora, né? Nessa fase agora não dá, mas tem que cuidar do corpo físico também. Quem já participou já sabe que nos meus estudos sabe que eu falo que a gente tem que cuidar do corpo físico, da mente e do espírito. Então, dentro do possível. Controle da alimentação. Não pode ter uma alimentação toda desregrada. Tem que estabelecer uma alimentação mais regrada. Controle dos vícios. Na verdade, tinha que ser eliminação. Mas eu sei, porque eu também tenho os meus, eu sei que é difícil. Os vícios, eles formam muletas mentais. E nós passamos a sustentar a nossa mente e reflexos da nossa mente em cima desses vícios. A retirada dele é sempre difícil, porque ele está sustentando a nossa capacidade mental. É uma muleta. Mas nós não precisamos de muletas, e os vícios nos ligam a espíritos infelizes, então nós temos que lutar para reduzir, e de preferência para eliminar os vícios. Não podemos estar entregues aos vícios. Fundamental, oração antes de dormir. Oração é um reflexo mental em que você eleva a sua frequência vibratória e entra em sintonia com os amigos espirituais. Quem quer desdobrar, é meio óbvio o que eu estou falando. Eu quero fazer desdobramento, né? Não quero que seja um desdobramento em sintonia com espíritos infelizes. Vigiar os pensamentos e atitudes. Aquela ideia do autocontrole, né? Despertar o uso da vontade. Eu tenho que raciocinar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito impulsiva e nervosa. Sou uma pessoa que se irrita facilmente, né? Meu autoconhecimento até é evidente, revelou isso para mim. Então eu penso 10 vezes, respiro fundo, falho muitas vezes, mas eu luto contra esse estímulo que vem, seja de espíritos infelizes, seja de mim mesmo, para usar o controle, né? O uso da vontade para não deixar esse hábito me consumir, esse estímulo me consumir. Então eu controlo meu pensamento, controlo minha atitude para procurar sempre estar fazendo a perfeição minha. E você tem que despertar como espírito que você é.
né? Todos que estão aqui assistindo são espíritos. Então você tem que despertar para essa realidade e assumir o controle da sua vida, da sua atividade mental. Não pode ser um barco desgovernado num rio, no mar, de vibrações. Não pode ir para o enterro estar mais triste do que a viúva e num casamento estar mais feliz do que o noivo. Não pode. Você tem que ter um controle mental do sentimento, das emoções, do raciocínio, dos pensamentos. Tem que desenvolver isso, né? Com isso você vai começar, inclusive, a entrar numa capacidade maior do corpo mental. A gente vai falar sobre isso durante o curso. Semana que vem a gente vai começar estudando o capítulo 1, que são o espírito e os corpos sutis. Aí só para trazer alguns elementos que o pessoal vai começar a ter sonhos, desdobramentos, como diferencial, né? Muitos já sabem, que eu já falei sobre isso, mas passando de forma rápida. Os sonhos são ilógicos, os desdobramentos são lógicos, né? Depois que você começa a ter essa capacidade de lembrança, você vai lembrar inclusive dos sonhos oníricos. E aí, se você vê um sonho sem a mínima lógica, é sonho. Desdobramento é uma vivência no mundo espiritual, então ele tem que ser lógico, tem que ser racional. Eu encontrei com a minha avó e abracei ela. É racional. Estava jogando a final da Copa do Mundo. Não é racional. Nos sonhos não tem sensações táteis, né? Desdobramento tem, porque o corpo espiritual também é formado de matéria. A matéria é diferente do corpo físico, mas é matéria. Então, se você passar a mão no chão, você sente. Se você abraçar, você sente. Não tem sensações táteis, você lembra disso. No sonho você só assiste como um filme, no desdobramento você decide, né? Quem lê o livro viu que eu andei num ônibus, desci do ônibus, entrei numa loja, peguei um produto na mão, você decide o que fazer. Nós vamos falar sobre isso, né? Algo que é importante fazer é quando você percebe que está desdobrado é prestar atenção em tudo. Fixar a sua atenção. Então você começa a ler placas, começa a olhar para as pessoas, começa a olhar para as casas, olha para o chão, começa a fixar sua atenção em tudo que você está vendo, né? Uma decisão voluntária. E fatos comuns de desdobramento, se você sonhar com isso. Volitar, passar pelas portas, paredes, telhados, portais entre as esferas, encontrar entes queridos desencarnados, é comum de um desdobramento, tende a ser um desdobramento. O sonho, como é algo da mente, tende a se repetir. O desdobramento, como é uma vivência, costuma ser único. O que eu falo para todos, né, da respiração. Com a respiração, você tem uma elevação na sua qualidade de vida. E você aprender a puxar ao máximo o ar, segurar um pouquinho, soltar, fazer isso 3, 4, 5 vezes seguida, você vai perceber um relaxamento. Aí você vai dormir melhor, está nervoso, estressado, você faz isso, né? Quem quer fazer o desdobramento, você vai fazer isso, você vai relaxar a mente e o corpo físico. E aí, nós vamos entrar no estado mental alfa. E o desdobramento vai acontecer entre o alfa e o teta. É a hora que acontece o desdobramento. Um pouquinho antes de dormir. Você entra numa vibração diferente. Nós vamos estudar. O relaxamento ajuda a entrar no estado alfa. O caderno de anotação. Aí você deixa um caderninho, quem quiser já começa a fazer isso. Nós vamos estudar a fundo. Só estou trazendo alguns elementos para vocês, quem quiser já começar. E vai anotando tudo que você lembrar. Acordou, começa a anotar. Não acende a luz. Deixa uma penumbra e vai anotando. Aí tem o efeito de pesca. Um fato puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. Você vai escrevendo de trás para frente. Depois você passa limpo. E analisa. Lembra que você vai passar a se conhecer? Seja sonho onírico ou desdobramento, você vai passar a se conhecer. E os livros que eu tenho, para quem quiser, o lucro vai para onde semear. Onde comprar. Deixa eu ver as perguntas aqui para ver se eu respondo algumas ainda. Já deu bastante tempo, mas vamos responder algumas. Tá? Desdobramento daquilo. Todos desdobramos. É aquela
Perguntou, todos desdobramos? É possível que uma pessoa desdobre e não se lembre? Sim, nós vamos ver que nós temos o desdobramento consciente, semiconsciente e inconsciente. Todos nós nos desdobramos. Todos. Todos nós saímos do corpo físico, né? Uma parte da noite permanecemos ao lado do corpo físico, em sonho onírico, descansando a mente e o corpo. Em outra parte da noite é comum sairmos para regiões afins do corpo, da dimensão física e das dimensões espirituais. E a maioria faz justamente o desdobramento inconsciente, não se lembra. Ou se lembra de alguns fragmentos, que é o semiconsciente.